Na década de 1920, nós tivemos uma grande inflação monetária, mas que não foi acompanhada por um aumento no nível geral dos preços. Isso pode causar um grande estranhamento, já que muita gente acha que inflação é justamente esse aumento geral do nível dos preços. Vamos entender nesse vídeo por que isso não é verdade e como é que funciona exatamente essa dinâmica. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Isso que eu falei no início do vídeo, sob a ótica de muitos economistas e também de grande parcela da sociedade, seria inviável, porque seguem justamente aquela teoria econômica, o ensinamento que nos diz que inflação é quando os preços sobem, então que só tem inflação quando as coisas estão mais caras, e que se isso não ocorre, então não tem inflação. Isso não faz muito sentido, principalmente de acordo com a escola austríaca de economia, que vai nos dizer que inflação é justamente a inflação da base monetária, quando a oferta monetária está mais inflada, quando se tem mais dinheiro em circulação, podendo ser sob a forma de créditos, sob as suas diferentes manifestações, como empréstimos bancários, financiamentos bancários. E isso sim pode gerar o aumento geral do nível dos preços, que seria uma consequência bastante importante da inflação. Eu falei pode gerar porque a deflação é o mais natural, porque é humano que se tem evolução nas formas de produção, que as coisas fiquem mais baratas, porque as formas de produção vão ficando cada vez mais práticas, mais simples, mais baratas. O ser humano, naturalmente, ele evolui. E por que não seria a mesma coisa com os produtos? E com isso, não faria sentido que os produtos ficassem mais caros ao longo do tempo, justamente pelo contrário. E mesmo que a base monetária aumente, que é o que ocorreu em forte escala lá na década de 20, mesmo que a base monetária aumente, não necessariamente as coisas vão ficar mais caras. Por quê? Porque se o ser humano, se a produção ela evolui, pelo menos na mesma escala do aumento da base monetária, então isso faz com que se freie o aumento dos preços. Porque uma deflação, que seria o natural, ou seja, uma queda no nível dos preços, acaba sendo interrompida. E também, sob a mesma ótica, acaba freando o aumento geral do nível dos preços, porque os preços iriam cair, mas acabam não caindo justamente pela desvalorização da moeda. Então, de um lado, a moeda desvaloriza, fazendo com que os preços subam, mas de outro, pela evolução do ser humano, pela evolução das práticas de produção, então os preços tendem a cair, o que traz um equilíbrio nesse preço. Até na década de 1920, esse era um dos objetivos, era a chamada estabilização financeira que muitos políticos e economistas defendiam para que os preços se mantivessem. Isso fez até mesmo com que não fosse possível a deflação, não fosse possível com que preços ficassem mais baratos, em prol de uma estabilização que para eles fazia sentido. A moral disso tudo é que a gente teve em 1920, sim, um aumento muito forte da base monetária. E o aumento geral do nível dos preços, como é possível estar vendo por esse gráfico, não foi muito forte. Esse é um gráfico que ele mede a inflação tida como um aumento geral do nível dos preços pela maioria das pessoas. Então, os preços, em geral, não aumentaram muito. Se a gente for pegar mais especificamente a década de 1920, os preços eles acabaram não subindo muito. Ao passo em que a base monetária, sim, ela subiu de uma maneira bem forte. A gente vai ver agora alguns indicadores que nos mostram como essa base monetária ela subiu de fato de uma forma considerável. A gente tem essa tabela com diferentes colunas. Vamos pegar de forma mais específica agora a oferta monetária total, que ela acabou subindo bastante, foi de 45,3, isso em bilhões de dólares, chegou lá em 73,
0,26, o que representa uma forte alta, né? Pegando aspectos mais específicos dentro dessa própria base monetária, a gente tem os depósitos a prazo, que por mudanças legislativas a gente teve fortes altas também, saiu de 16 bilhões lá no início, foi para mais de 28. Depois, o capital de poupança, empréstimos de 1,85 para 6, então subiu muito também, assim como as reservas líquidas em apólices de seguro, que, de acordo com esse livro, A Grande Depressão Americana, de Murray Rothbard, representa também uma interessante parcela da base monetária. Afinal de contas, representa aquele dinheiro que está sim em posse de seguradoras, de bancos, sendo que pouca parte desse dinheiro permanece de fato como aquela garantia, porque a grande parte do dinheiro que vai para a seguradora são utilizados para se comprar títulos de renda fixa para estarem lá aplicados. E esse dinheiro, como quando, por exemplo, ele é aplicado em títulos bancários, ele é emprestado para os bancos, o que contribui para o efeito multiplicador de crédito para um aumento na base monetária. Então, mesmo o dinheiro em apólices de seguro, que cresceu muito aqui, também acaba representando esse aumento da base monetária. Ou seja, a base monetária ela foi muito inflada. Isso sim freou a deflação que ocorreria no período, tanto que ocorreu sim um desenvolvimento econômico que poderia até ter reduzido os preços. Então, agora a gente pode ver por essa imagem que a gente teve fortes altas nesses indicadores. Os depósitos a prazo na década de 20 subiram 42%, capital de poupança, empréstimos subiram mais 69%, assim como as reservas líquidas nas apólices de seguro também subiram de forma muito considerável. E a gente percebe ainda essa forte inflação monetária se a gente pega a inflação comparada ao ouro. Os Estados Unidos, nele vigorava sim o padrão ouro, que estava cada vez mais cambaleante, dando lugar ao padrão câmbio ouro, mas ainda se tinha lá um padrão ouro, que o que acabou acontecendo foi uma inflação muito forte em relação ao próprio ouro. Nessa imagem a gente pode ver que no início da década de 20, a gente tinha um total de reservas de ouro equivalente a 2,6 bilhões e o total de dólares sem cobertura era de 42,1. Então a gente tinha assim padrão ouro, só que nem todo o dólar ele estava de fato garantido por algum ouro. A gente ainda já tinha na época uma forte alavancagem bancária. Só que no final da década essa alavancagem estava ainda maior, porque subiu um pouco as reservas de ouro, ao passo que a quantidade de dólares sem cobertura subiu muito, uma alavancagem financeira maior que indica sim também uma enorme inflação monetária comparada sim ao ouro. A gente teve uma inflação no ouro, como as pessoas dizem, muita gente justifica a inflação da época o aumento das reservas em ouro, só que a gente vê que aumentou um pouco em relação a tudo aquilo que aumentou em dólares. Então a gente pode perceber isso. E também muita gente critica a especulação financeira. A gente vê que, na verdade, foi a grande alavancagem bancária, que foi um dos fatores também que contribuíram muito para a crise. A gente ainda vê essa última imagem que nos mostra que as reservas bancárias dos bancos, sendo que essas são as instituições que são os principais promotores da inflação junto com o governo, então os bancos eles também tiveram reservas muito elevadas ao longo da década de 20. E a gente tem aqui então que as reservas dos bancos membros lá em 1921 estava lá em 1,6 bilhões, em 1929 tinha quase que dobrado, assim como os depósitos nos bancos membros, que saíram de 18,6, foram para 29,4. O que a gente pode ver com isso também é que as reservas elas aumentaram mais que os depósitos em si,
o que faz com que a conta não feche muito, que não entrou tanto dinheiro a ponto de ele se elevar tanto as reservas. Isso a gente não vai adentrar nesse vídeo específico, mas foi motivado por uma série de mudanças na política monetária do governo, políticas mais expansionistas, até de mais empréstimos ao governo, notas descontadas, redução das taxas de redesconto, uma série de fatores que fizeram com que, sim, os bancos eles possuíssem cada vez mais reservas e lhes fosse permitido estar emprestando cada vez mais dinheiro e, graças ao efeito multiplicador de crédito, elevar cada vez mais a base monetária. Lembrando mais uma vez que o aumento geral do nível dos preços não ocorreu de fato, justamente pela grande produção da época, pelo desenvolvimento sim, econômico de grandes empresas, sendo que esse acabou freando o aumento do nível dos preços, mas acabou que a redução no nível dos preços, o que seria natural para a época, acabasse sendo freada justamente por essa grande inflação da base monetária. Então a gente acabou, as pessoas principalmente da época perderam sim a chance de estarem pagando preços cada vez menores, aproveitando o desenvolvimento econômico, justamente por essa grande inflação motivada por bancos e pelo governo da época. A gente não vai ver todas as consequências e os fatores motivadores da crise de 29 nesse vídeo, mas por aqui a gente entendeu de fato que a inflação não é o aumento geral do nível dos preços e que sim é possível a gente ter inflação monetária sem que haja um aumento geral do nível dos preços. Nesse caso, a inflação monetária ela acaba por inibir uma deflação que é benéfica para a população. Bom, então ficamos por aqui nesse vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Saliento mais uma vez que temos cursos dos mais básicos até os mais avançados e o link está, como sempre, aqui na descrição. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.